Bora falar de amor. Quero definir com você 3 tipos de amor para a gente trabalhar em cima disso. Mas antes, já sabe, deixa seu like, se inscreve, compartilha e Deus te abençoe. Se for muito caro para você fazer isso, você tá pobre demais em poder nos ajudar. 3 tipos de amor: o amor eros, o amor filéu e o amor ágape. Quando a gente traduz para a nossa língua, todos os 3 significam a palavra amor. A-M-O-R, amor. Mas quando a gente pega no original da palavra e quem desenvolveu esse tipo de pensamento, lá tem uma outra tradução, tá? Inclusive, eros é uma delas. O que é eros? É aquilo que eu desejo. Então, Platão, que vai desenvolver esse raciocínio, aquilo que você deseja, provavelmente você ama. Mas esse tipo de amor, ele está mais vinculado à paixão, sabe? Que fisiologicamente falando, tende a durar 1 ano. Depois que acaba, você precisa ter outro tipo de amor para sobreviver. O seu desejo, fisicamente falando, na sua química, na sua concepção química humana, ele vai durar a média de 1 ano. Inclusive, na Bíblia, Deus ele dava o prazo para o homem e a mulher quando eles se casavam. O homem ele ficava dispensado, livre de poder ir para a guerra durante 1 ano, que era o período de paixão, de lua de mel e tal. E depois ele ia. Então, provavelmente, quando ele voltava, isso era renovado, sabe? Gerava aquela saudade e tal. Então, por mais que dure 1 ano, tem como você renovar isso, tá? Pessoas que têm longos relacionamentos, tem coisas que a gente faz que essa química ela é ativada, tá? Existe um segredinho para isso. Eu sei como é que funciona. Mas os dois têm que usar isso, né? Quando eu digo os dois, é tanto no sentido conjugal, quanto no sentido de uma sociedade empresarial, quanto no sentido de amigo, quanto no sentido paterno ou materno, porque geralmente você vai usar o amor com outra pessoa, né? O amor ele não é um resumo em si mesmo. Até mesmo o seu amor para com Deus, a parte química, ela pode ser renovada. São pessoas que se esfriam com Deus e fica só lá no outros amores. Esse primeiro que é o eros, que é o químico, que é a paixão, você precisa usar esse segredinho para ele ser renovado de maneira química em você, tá? Quer saber qual que é? Comenta aqui se você quer saber qual que é. Quem fica dentro das minhas mentorias e tal, tem isso aí. Inclusive, vou te dar uma dica, tá? Se você quer participar das minhas mentorias, dos meus treinamentos, a partir agora dessa data para frente, só vai poder participar quem tiver feito o curso Método Gênesis online. Por quê? Porque quando você sabe a base que essa questão trina de você se conhecer de corpo, alma e espírito, a gente consegue começar a dialogar. Se eu tenho que parar qualquer mentoria online, qualquer imersão para eu te explicar esses pilares, a gente atrasa quem já está lá na frente. E numa turma, em grupo, a gente querendo desenvolver e avançar, então esse básico, inclusive, me chama aqui se você tem interesse para você fazer esse método Gênesis. Cara, você tem que se conhecer de maneira intelectual, de maneira emocional, de maneira espiritual, pelo menos o básico, e saber discernir o que se passa em você. Se o que você está sentindo é emocional, é espiritual, é intelectual, você precisa saber disso. Então, se você não sabe discernir isso, é muito difícil vai ser você evoluir nas outras coisas. Faça o curso Método Gênesis, tá aí. Então vamos lá, o que seria o segundo tipo de amor? O segundo tipo de amor é o filéu. O que é o filéu? Ele já passou a química e é você sendo feliz com aquilo que você já tem. Então não é você sendo feliz com aquilo que você desejava, você já tem aquilo que desejava e agora você é feliz com aquilo que você já tem. Isso tem muito a ver com a amizade. Inclusive filéu, ela vem da palavra filho e filho tem a ver com ser amigo. A mesma raiz. Exemplo, filosofia, filéu e sofia. Filosofia é amigo da sabedoria. E a mesma palavra filéu, ela é usada para filho na própria Bíblia. E ela é uma palavra usada também como amor. Se você traduz ela do grego, quando está para a gente no português na Bíblia, você vai encontrar algumas vezes ela na Bíblia escrito lá amor. Assim como tem outras
situações que aparece a palavra amor, mas a palavra original na raiz não é filéu. A palavra na raiz é ágape, que é o terceiro tipo de amor que eu vou trabalhar com você. Então, o que é o filéu? Quem defendeu essa teoria foi Aristóteles. Ele defendeu essa ideia, um pouco que discordando de Platão, embora na minha concepção elas trabalham junto. Todas as três têm a ver com a gente, é como se fosse uma ordem de entendimento, uma ordem de crescimento, e tem a ver com a gente. Por quê? Tem coisa que a gente ama que a gente deseja, tem coisa que a gente ama que a gente já é feliz com ela porque a gente já tem. Só que essas duas, elas são da nossa natureza humana, e essas duas têm a ver com a gente. Essas duas é o meu interesse, essas duas é a minha necessidade, essas duas é o meu desejo. E aí, até aqui é a mentalidade humana. Tem gente que tropeça nisso, tem gente que não sabe administrar isso, então já é muito ruim quem não sabe administrar esses. Mas quando você tem essa mentalidade, isso vem para nós assim de graça. Isso mal construído, você se torna uma pessoa muito egoísta, uma pessoa muito egocêntrica, uma pessoa que pensa só em si mesmo. Tem como uma pessoa madura ainda não ser tão egoísta e tão egocêntrica, mas ela está limitada a ela mesma, que é uma mentalidade humana, que é o que a gente herdou de Adão e de Eva. Inclusive, Eva, quando ela decide provar do fruto, ela vai por egoísmo, ela vai porque ela está pensando nela, ela não pensa no Adão, ela não pensa na aliança que ela tem com Deus, então ela não pensa no próximo, ela está pensando e agindo por essa natureza. A natureza de que o que vai ser bom para mim, qual que é o meu interesse. Ela não leva isso para um diálogo com Adão, beleza? Adão, por outro lado, ele já tinha essa natureza da mentalidade de Cristo, porque ele representa Cristo ali. E ele toma a decisão de fazer o mesmo ato que Eva. Os dois pecaram, os dois caíram, mas a motivação de Eva é um e a motivação de Adão é outra. A motivação de Adão já é pela mentalidade de Cristo. Ele vai pelo sacrifício, ele vai pelo amor. E o que é importante a gente entender sobre o ágape? O ágape é o amor sacrificial, é o amor que vai sentir dor, é o amor que você vai dar à sua vida, é o amor que você vai pensar no interesse do próximo, na necessidade do próximo, nos desejos do próximo. É você buscando o que o outro tem, como o outro se sente feliz. Não você impondo, não você buscando os seus próprios interesses. Isso é diferente, cara. Isso é gritante a diferença, tá? E aí, quando você tem os dois tipos de amor e você tem pessoas se relacionando com a mentalidade de Cristo, é um sempre buscando o interesse do outro. Então você não precisa nem ficar mendigando ou pedindo ou se sujeitando a situações. Por que o tipo de amor com a mentalidade humana, ele não dura? Porque esse tipo de amor, ele busca só o gostoso da história. Quando você começa a enfrentar as lutas, os sofrimentos, esse amor ele vai embora, ele morre. Porque ele não aguenta dor, ele é infantil. Tenta imaginar algo que é infantil, que é adolescente, só para você entender. Os seus desejos é infantil, ser feliz com o que você tem é o nível adolescente, um jovem, e o adulto que aguenta o tranco é o amor ágape. Então, para você entender isso como um ser que está crescendo, chegar na maturidade é o amor ágape. Os dois primeiros não aguentam o tranco. Por quê? É buscando o gostosinho, entende? O amor ágape já é o que aguenta o tranco, por isso que ele não acaba, por isso que ele dura. Inclusive, eu vou te dar aqui uma visão do seguinte: a melhor definição, com clareza, com detalhes, do amor ágape está lá em 1 Coríntios 13. Paulo vai descrever isso. E Paulo começa falando assim, ó: primeiro, se você não encontrar o amor ágape, que é o amor verdadeiro, que é, por exemplo, Deus é o amor, que é nessa plenitude. Então você tem o desejo, você tem a amizade, você tem o sacrifício. Então Deus é completo nesse sentido do amor, principalmente no ágape. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então você percebe que o amor, a expressão da grandeza do amor de Deus é sobre dar. É sobre dar algo que é muito importante para você. Deu para ele o que tinha de mais valioso, o próprio filho. Então, Jesus,
ele dá, ele se entrega, inclusive ele dá a sua própria vida. Não tem favor maior do que esse, do que dar a sua própria vida para os seus amigos, para salvar os seus amigos, para que seus amigos se alimentem, para que seus amigos cresçam, para que seus amigos se desenvolvam. Então, esse amor é o que muda o jogo. E quando Paulo vai descrever desse amor, primeiro ele fala, esse amor é um caminho. Então, já vou te ajudar a construir o amor ágape. Isso é um caminho, é uma caminhada, é um propósito. Não é um ponto de parada e não é algo que é automático, é um processo. Você precisa caminhar na direção certa, tá? Teve um outro vídeo aí que eu já falei. Não tem prejuízo maior do que você fazer tudo certo na direção errada, porque você não acorda. Então, você precisa caminhar na direção certa, o caminho do amor, o caminho de você buscar o quê? Ser alguém que quer sofrer, de verdade, sofrer, dar sua vida, rasgar sua vida e pensar no outro. Esse é o caminho, é a direção. Eu vou sofrer pelo outro, você tem que entrar pensando nisso, é preparar para o pior. Aí ele mostra, não importa o quanto você seja rico, não importa o quanto você seja sábio, não importa as causas que você lute e morra, não importa que você tenha os dons que for, se você não tiver o amor, nada disso importa. Primeiro é um caminho e segundo o quê? O valor do amor. Aí agora ele começa a descrever a essência do amor. Olha aqui, a primeira característica da essência do amor, ele fala, o amor é paciente. Aqui é um divisor de águas. Você precisa entender que o amor ágape, ele é paciente. E o que é ser paciente? A palavra que está lá no original grego, paciente é aquele que sofre. Então está dizendo, o amor é sofredor. O amor é aquele que sofre. Por isso que se você não entrar no amor com o coração de sofrer pelo outro, nunca vai dar certo. E vou te dar uma dica. Todo mundo vai sofrer nessa vida. Todo mundo. Porque aqui é um mundo caído, com pessoas caídas, que é o mundo do pecado. Então todo mundo vai sofrer. Sofra por algo que vale a pena. Sofra por algo que aqueles que são apenas da mentalidade humana não têm condições de sofrer. Sofra por algo que os bichos, os animais não conseguem sofrer. Sofra por algo que é maior do que você. Por isso é importante ter a mentalidade de Cristo. Sofrer por algo que é maior do que você. Não sofra por si mesmo. Sofra por alguém que vale a pena. Sofra por uma causa que vale a pena. Sofra por um Deus que vale a pena, que é o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Depois vem as outras características. O amor é bondoso, o amor é benigno, ele não se arde em ciúmes, ele não se ufana, ele não procura seus próprios interesses. Você pode ler a lista completa lá. Mas você só consegue viver isso se você sofre. Se você entende que o amor que você carrega, ele é um amor que veio para sofrer. Tanto que quando ele termina, ele fala, tudo crê, tudo suporta, tudo sofre. Tudo sofre. Começa falando para sofrer e termina falando para sofrer. Só que aí o que é importante? No texto lá vai mostrar o que faz o amor sumir, o que faz o amor ir embora e o que faz o amor desaparecer. A ciência, a teologia vazia ou a profecia sem o amor e as línguas. Tem um porquê, mas não é o assunto para hoje. E depois vai falar, quando eu era menino, eu pensava no amor como menino, eu sentia o amor como menino e eu falava do amor como menino. O que é esse amor de menino? A mentalidade humana, que é a mentalidade da carne, que é a mentalidade do mundo. Então não dá para viver esse amor que sofre como menino. Você precisa crescer e ser adulto. E para crescer é igual hoje, fala assim, cara, é boleto, é compromisso, é responsabilidade, é isso. Então, esse tipo de mentalidade é a mentalidade de Cristo a respeito do amor, que é o amor ágape. E ainda tem um bônus. O que é o bônus? Esses 3 tipos de amores tem como você viver ele com poesia ou sem poesia. Acredite, com poesia é melhor. Salomão ele vai falar da poesia do amor em cantares, né? Ó mulher da minha alma,
os seus olhos, o seu corpo, o seu cheiro. É o amor poético. Então, qual dos quatro? Os quatro. Inclusive Deus é poético. A revelação de Deus é cheia de poesia. Isso é trabalhoso, isso é para ser construído. Se quiser minha ajuda nisso, começa fazendo o curso Método Gênesis. Se já fez, quiser uma mentoria individual para a gente crescer junto, manda mensagem aí para mim. Mas o meu conselho é, faça o Método Gênesis. Vai clarificar um monte de coisa para você. Aqui eu já te entreguei muita coisa importante para você pensar. E aí você pode decidir. Você quer viver um tipo de amor com a mentalidade humana, que pensa em você mesmo, ou você quer viver o amor que tem a mentalidade de Cristo, que pensa no próximo? Esse é o que vale a pena, esse é o que não acaba, esse é o que sustenta, só que é caro, é muito caro, e não dá para comprar com dinheiro. Deus te abençoe. Compartilha esse vídeo aí, manda nos seus grupos aí do WhatsApp, da família, beleza? Deus te abençoe.